Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 300 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O alto conceito de fé. A prece poderosa, a prece de Jesus, são os atos da vida sempre praticados com o pensamento em Deus, sempre reportados a Deus. É um arroubo do pensamento que ocorre a qualquer instante, sejam quais forem as ocupações do momento. É uma aspiração dirigida ao Criador, guiando a criatura na prática da verdade, da caridade e do amor, em bem do seu progresso moral e intelectual e do progresso de seus irmãos. Aspiração que liberta a criatura das condições humanas, fazendo reinar o espírito sobre tudo o que é matéria. Que importam as palavras? Que importa mesmo o pensamento? O que é preciso é amor, é humildade. O que é preciso são os atos da nossa vida, os quais, reagindo sobre os vossos pensamentos, formem um todo perfeito, digno de aproximar-se da sede da perfeição, que é Deus. Sede, pois, perfeitos, ó bem-amados, tanto quanto vos permita a imperfeição da vossa natureza. Podeis muito, podeis mais do que ousais esperar. Ponde, portanto, em jogo todos os recursos da vossa inteligência, todas as forças da vossa alma, para adquirirdes essa perfeição que exigimos de vós. Essa perfeição se exalará dos vossos corações como fecundante perfume e nivelará em toda a terra a condição humana, espalhando e fazendo frutificar em todos os corações as virtudes que vos pregamos. Sede, portanto, como devem ser os que desejem usar dignamente desse grandioso título de filhos de Deus. Tende fé, uma fé forte e viva. Tende a coragem das vossas opiniões e dos vossos atos. Não desobedeçais nunca à vossa consciência. Repetimos, porém, para isso é necessária uma fé viva, ativa e produtiva, que não desanima com coisa alguma, que nada teme. É preciso um amor fecundo que espalhe por toda a terra a semente santa e a vigie para dar bons frutos. É preciso, e aqui está para vós a maior dificuldade, é preciso, repetimos, uma renúncia completa, um absoluto esquecimento das ofensas, uma caridade do coração e dos lábios que não só perdoe, como ainda esqueça que tem havido ofensa. É preciso um amparo e um concurso mútuos, mediante os quais o mais forte, o mais preparado, o mais inteligente, o mais rico sustente o que lhe esteja em posição inferior, sem que este sequer o perceba. Sim, tudo é possível para aquele que crê, pois em torno dele os emissários do Senhor se agrupam para assisti-lo. Não haja, porém, equívoco nem falsas interpretações. A fé precisa ser clarividente, instruída, previdente e sábia.
Crer não é aceitar de cabeça baixa todos os absurdos místicos que alguns cérebros doentios inventam. Para as pessoas esclarecidas, crer não é pedir a assistência das entidades superiores para coisas infantis ou atos culposos. A fé precisa ser esclarecida, pois tem que caminhar sempre com passo firme pela estrada que conduz a Deus. Deve ser forte, pois tem que contar consigo mesma para a obtenção do que seja justo que obtenha. Deve ser sábia, pois jamais deverá ultrapassar os limites traçados à vontade e à meta que lhe é proposta. Como inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. A fé é a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa base seja forte e durável. Porque, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, portanto, o edifício da vossa fé sobre alicerces inabaláveis, conforme o ensinamento do Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Um grande exemplo de fé pode ser visto no Evangelho. Abre aspas. Jesus, tendo partido dali, foi para as terras de Tiro. Uma certa mulher estrangeira, de origem sírio-fenícia, cuja filhinha estava tomada por um espírito imundo, tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e ajoelhou-se a seus pés, rogando-lhe que expulsasse o espírito mau de sua filha. Mas Jesus, para lhe testar a fé, disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom que se tire o pão deles para dá-lo aos cachorrinhos. A mulher, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas debaixo da mesa os cachorrinhos comem as migalhas que caem das crianças. Então disse-lhe Jesus: por causa desta palavra, podes ir, o obsessor já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o espírito mau a havia deixado. Fecha as aspas. Todos vós podeis, sem exceção, obter o que pedirdes pela força e pela tenacidade da vossa fé. De nada serve que eleveis o coração a Deus, se, por não haverdes obtido logo o que pedistes, vos deixais abater e desanimar. É necessária a perseverança na fé. Repito, é necessária a perseverança na fé. Cumpre que o homem, à semelhança da mulher sírio-fenícia, compreenda que o milagre pedido se pode operar fora de suas vistas e que regresse com paciência ao lar para verificá-lo. Falemos mais claramente e ao alcance de todas as inteligências. O que pedirdes com fé e perseverança sempre vos será concedido, mas nem sempre em condições que os vossos sentidos grosseiros possam no mesmo momento apreciar. Muitas vezes, a graça humana que pedis não produz frutos senão na eternidade, mas ficais certos que produz. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve se deixar entorpecer. A esperança e a caridade são coroamentos da fé,
e formam com ela uma trindade inseparável. Não é a fé que alimenta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não a têm. A fé sincera encontra palavras persuasivas que vão à alma. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a inspirardes aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para demonstrardes a eles o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para que eles possam ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as dificuldades da vida. Tende, portanto, fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. A fé necessita de uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Só é inabalável a fé que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé e a ciência têm que se apoiar uma na outra. A ciência, inseparável da fé, não se reduz à ciência humana, aplicada unicamente à matéria e aos fluidos do ponto de vista do progresso material. A ciência verdadeira abrange a indagação da verdade na ordem física e na ordem moral e intelectual, do ponto de vista do progresso espiritual. Abrange, portanto, a inteligência em espírito e verdade das palavras, dos atos do Divino Mestre e de suas promessas na revelação messiânica que os apóstolos e os evangelistas tiveram por missão espalhar e transmitir aos homens. Segundo o apóstolo Paulo, abre aspas, a fé é a substância das coisas desejadas, a convicção de fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fecha as aspas. E de acordo com uma sentença iniciática, tudo o que desejais não somente já é vosso no invisível, como já partiu do coração de Deus para vós. Basta que haja fé e merecimento. Fé se adquire pela comunhão com Deus pelo pensamento, e merecimento se adquire pela prática das boas obras.